Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, Ififara Panambi. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a organização das informações dentro do sistema operacional Windows, certo? Para nós começarmos essa aula, é preciso a gente entender o significado de arquivos e pastas. Então todo computador ele trabalha com esse conceito de arquivo, que é a própria informação. Por isso que a gente abre qualquer programa, ele tem a opção arquivo salvar. Então quando você vai gravar alguma informação no computador, ele recebe o nome de arquivo. Então o arquivo é toda e qualquer informação disponível no computador. Seja um arquivo relacionado à execução de um programa em específico, seja uma música que está gravada no computador, uma imagem, um vídeo, um documento, uma planilha e assim por diante. Se nós visualizarmos aqui a tela principal do computador, que ela recebe o nome de desktop ou área de trabalho, ela é composta por vários ícones, né? Esses desenhos aqui que são utilizados para identificar a informação, elas são chamados de ícones. Aqui a gente consegue ver inclusive a diferença de um arquivo e de uma pasta. O arquivo, ela geralmente está associada ao programa em que essa informação vai ser executada. Por exemplo, aqui na parte superior à esquerda, né, esse W aqui em azul indica que essa informação ela vai ser executada no editor de texto Word. O PDF é um arquivo PDF, que provavelmente vai ser aberto, por exemplo, no Acrobat. Esses ícones amarelos são as pastas. Então, para que serve a pasta? A pasta serve na organização dos arquivos, ou seja, na organização das informações. Então, eu posso criar pastas. Dentro dessas pastas, eu posso ter subpastas, com o objetivo principal de organizar as minhas informações. Depois eu tenho, claro, outros ícones, né, que são ícones executáveis, que são utilizados para executar um determinado programa. E tenho também outros ícones que estão relacionados a outros programas. Por exemplo, esse X aqui ó, em verde, quer dizer que esse arquivo ele é uma planilha relacionado a uma planilha eletrônica do Excel. Então todos esses ícones eles compõem a estrutura, a organização da informação no meu computador. Nós temos outro arquivo interessante, né, que na verdade é um ícone, que é o Windows Explorer, chamado de explorador de arquivos. Esse ícone aqui, na parte inferior, né, ele tem desenho de uma pasta amarela, né, ele é o Windows Explorer, ou explorador de arquivos. Se eu clicar aqui, eu vou abrir toda a estrutura de como está organizada a minha informação dentro do Windows. Reparem que do lado esquerdo eu tenho alguns ícones, por exemplo, ele já tem aqui o ícone Downloads, né, onde ele vai armazenar os downloads geralmente que eu faço na internet. Ele já tem uma pasta documentos para armazenar os documentos e aqui uma pasta imagens, né, que vai armazenar as fotos, imagens que estão armazenadas no computador. Mas por aqui, por esse aplicativo, eu consigo visualizar toda e qualquer informação que esteja gravada no computador. Então se eu for aqui na opção este computador, né, ele aparece para mim as principais pastas que o Windows já cria de forma automática. Área de trabalho, que são as informações que estão armazenadas aqui no desktop, que é a minha área de trabalho, a minha área principal que eu vou trabalhar. Aqui eu posso criar vários atalhos, né? Todos esses ícones que tem essa setinha aqui, ó, ela é chamada de atalho. Ela tem a funcionalidade justamente de fazer um atalho.
eu posso executar o programa, o arquivo, a pasta em específico, diretamente aqui da minha área de trabalho do meu desktop. E ele tem essa aparência aqui, são aqueles ícones, né, que tem essa setinha aqui, ó, né, uma setinha no canto esquerdo inferior. Isso identifica que esse arquivo é um atalho, ok? Então, o Windows normalmente ele cria essas pastas para já, de certa maneira, facilitar na organização das informações. Então, tem a pasta área de trabalho, a pasta documentos, a pasta downloads, a pasta imagens e a pasta músicas, além da pasta vídeos. Tá? Então, normalmente as informações que estão relacionadas àquela pasta vão estar armazenadas ali. Eu posso também criar as minhas pastas, né? Por exemplo, eu vou aqui em computador, né? Eu tenho o disco local, o disco C, que é o disco que identifica que é o disco do meu computador, e aqui eu posso criar uma pasta, tá? Então eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui no fundo, né? Nessa parte em branco aqui no fundo, eu clico no botão direito, vou em novo, pasta, e vou criar uma pasta teste. Então essa pasta foi criada dentro do disco local C. Agora nós vamos abrir um programa, né? Vamos abrir o Word, por exemplo, e vamos gravar uma informação dentro dessa pasta teste. É importante, né, que saibamos que essa pasta ela está armazenada dentro do disco local C. Então vamos clicar aqui no iniciar, no canto esquerdo inferior, e vamos abrir o Microsoft Office, Microsoft Word. Aqui está ele. Tá? Vou digitar alguma informação aqui. E essa informação ela vai ficar armazenada dentro da pasta teste que eu recém criei. Então, sempre para mim gravar toda e qualquer informação, independente do programa que esteja em execução, eu clico aqui na parte superior à esquerda, arquivo, salvar como. Tá? Aqui ele já vai dizer, né, que de uma maneira inteligente o computador associa que essa informação é um documento, ele já coloca automaticamente dentro da pasta documentos. Né? Eu coloco o nome do arquivo para identificar ele e salvo. Mas nesse caso nós vamos gravar dentro da pasta teste, que foi a pasta que a gente recém criou aqui. Então eu vou em este computador, localizo o disco local C e localizo a pasta teste. Geralmente elas estão sempre em ordem alfabética. Abro a pasta teste aqui e vou gravar o nome da minha informação. Tá? Vou colocar aqui atividade informática. O nome do arquivo atividade informática é um arquivo do tipo documento do Word, automaticamente ele já coloca, porque eu abri o Word para gravar essa informação e vou em salvar. Essa informação vai ficar gravada dentro da pasta teste. Salvar, tá? Já vai aparecer o nome da informação aqui em cima, está gravado. Eu posso fechar. Agora eu quero localizar essa informação. Tá? Lembramos que ela foi então criada dentro do disco local C, então eu retorno aqui, né, no explorador de arquivos, no Windows Explorer, aqui nesse ícone amarelo aqui na parte inferior da tela, clico aqui, tá? Vou clicar em este computador aqui no lado esquerdo e vou abrir o disco local C. Abrir o disco local C, vou localizar lá a pasta teste. Localizei a pasta teste, está aqui, atividade informática. Se eu quiser abrir esse arquivo, eu vou dar 2 cliques e ele vai abrir o arquivo que eu recém acabei de gravar, né? Aqui eu posso atualizar mais alguma informação. Então eu posso abrir ele e atualizar. Se eu quiser atualizar, eu só clico aqui na opção salvar, aqui em cima no disquete. Ó, ele tem o desenho de um ícone de um disquete aqui no canto esquerdo superior e ele vai atualizar aquilo que eu adicionei. Posso fechar, a informação está aqui. Aqui,
alguma interessante que deve ser destacado, o nome do arquivo, tá? A data que foi criado, o horário e o tipo desse arquivo. Então ele diz que é um documento do Microsoft Word e o tamanho dele. Tá? Se eu for acessar outras pastas aqui, eu posso visualizar várias pastas. Ó. Por exemplo, essa pasta aqui, ó, arquivos. Vai ter vários arquivos aqui. Ó. Cada um tem um nome. Né? Aqui dá para visualizar que todos são do PDF. Tá? Eles estão numerados. A data que foi criado. O horário. O tipo, ó, um documento PDF. E o tamanho de cada arquivo. Então, toda e qualquer informação que está armazenada no computador, ele vai estabelecer um nome, a data e a hora que foi criada, o tipo do arquivo e o tamanho, certo? Essa é a maneira com que o computador organiza as suas informações. Relembrando e voltando aqui, pessoal, para a tela principal, no sistema operacional Windows nós temos alguns componentes principais, que é importante que vocês o identifiquem e saibam o nome deles. Então nós temos o desktop, a área de trabalho, que é essa área principal aqui, que nada mais é do que a área com que eu vou trabalhar. Ela é composta por vários ícones, né? Esses arquivos aqui, pastas, ela tem sempre o ícone, que é o desenho, que identifica essa informação. Eu tenho os atalhos, que eles são identificados por essa setinha, né? Ele serve como um atalho para mim acessar um determinado programa. Eu tenho o botão iniciar, que é esse botão aqui esquerdo inferior, que traz as principais funcionalidades do sistema operacional Windows, acesso a programa, configurações, ferramentas administrativas, acessórios. Ele traz resumidamente as principais funcionalidades que o sistema traz para mim. E na parte inferior eu tenho a barra de tarefas. O que a barra de tarefas vai trazer? Essa barra inferior aqui na horizontal, localizada bem na parte inferior da minha tela da interface gráfica do Windows. Ela tem o botão iniciar, alguns ícones e a hora e a data atual. Então todos esses componentes correspondem, né, às principais funcionalidades, os principais componentes da interface gráfica do sistema operacional Windows. Certo, pessoal? Seria isso. Muito obrigado.